Muito bem, conosco o ex-deputado federal Mendonça Prado, ele que é pré-candidato à Câmara Federal, agora pelo PL, o Partido Liberal. Mendonça Prado, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem, pré-candidato? Bom dia, Paulo Souza, bom dia, minha querida Fabiana Ferrari, e bom dia a jovem que está aqui acompanhando a entrevista, o William também, a todos que fazem essa belíssima emissora e conceituada Jovem Pan. Eu lembro que o Mendonça Prado esteve conosco aqui no passado e você tinha dito que naquele momento não pretendia, pelo menos não estava no seu radar, o retorno à política partidária. Agora você já se lança como pré-candidato a deputado federal. O que fez o Mendonça Prado mudar de opinião e retornar à política partidária, Mendonça? Olha, primeiro eu devo lembrar aqui ao eleitorado que eu tive a oportunidade de exercer alguns mandatos. Foram 3 mandatos de vereador, de deputado estadual pela metade e 3 de deputado federal. Todos pelo Partido da Frente Liberal ou Democratas, que era o mesmo partido, que apenas mudou o nome, mas era o mesmo estatuto. Ou seja, é um partido liberal. E aí surgiu a oportunidade, através do Rodrigo Valadares, que passou a ser o dirigente maior do Partido Liberal em Sergipe, um convite para primeiro ingressar no partido e contribuir nos debates, nas discussões internas para fortalecer a agremiação aqui no estado de Sergipe. E posteriormente, com o andar da carruagem, ele me convidou para ser candidato e hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Acho que é um retorno às minhas origens, na defesa do liberalismo, das teses que sempre apoiei. O meu partido, no passado, era um partido programático, foi um partido que participou de muitas ações que desenvolveram o país, como a criação do Plano Real, contribuindo com governos que não eram do PFL, era do PSDB, mas o nosso partido ajudou a Lei de Responsabilidade Fiscal. E todas as teses que hoje são levadas em consideração, de limites de gastos e assim por diante, de estímulo à iniciativa privada, ao livre comércio, as liberdades individuais. Então surgiu essa oportunidade do Partido Liberal. Foi um partido que nasceu com Álvaro Vale, um mestre, professor do Rio de Janeiro, e que hoje está sob o comando, né, do Jair Bolsonaro, que também foi meu colega na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Então, eu me senti muito à vontade para me filiar ao partido, diante dos aspectos ideológicos e de afinidade com as pessoas. Afinal de contas, o Rodrigo também é filho do saudoso deputado Pedrinho Valadares, que foi, inclusive, meu parceiro de chapa quando fui candidato a prefeito de Aracaju em 2008. Eu me senti, inclusive, no dever de retribuir o gesto dele, que ele era um político forte naquela época e me ajudou demais. Então eu estou agora ao lado do seu filho, retribuindo ao Pedrinho Valadares e voltando, como eu disse, ao meu espaço original de defesa do liberalismo, defesa das teses que eu acredito verdadeiramente. O Mendonça, quando foi deputado federal, foi bastante atuante, principalmente na área de segurança pública. O que a população deve esperar agora do Mendonça, caso venha a ser eleito deputado federal? Estamos numa nova geração, né, Mendonça? Uma geração nova que, inclusive, muitos deles não chegaram a conhecer o seu mandato de deputado federal, né? Gostei muito da sua pergunta, porque me faz dizer aqui que esse é um dos motivos do meu desejo de retornar e de ser pré-candidato. Por exemplo, quando fui deputado federal, apresentei a proposta de criação do Fundo Nacional da Segurança Pública. Você sabe que a Constituição reserva, através do Fundeb, recursos que garantem o piso nacional dos professores, que garantem a remuneração dos professores. Tanto é assim que os profissionais de ensino, eu fui secretário de administração e sei bem disso, eles sempre têm a possibilidade de receber o seu salário primeiro que os demais funcionários. Por quê? Porque o recurso é garantido. Ele é transferido da União para os estados e para os municípios, então essa folha já está ali garantida. Fui também secretário de Segurança Pública e sei das dificuldades de você manter o setor, que é caríssimo. Você tem uma folha de pagamento alta e você tem que fazer sérios investimentos em equipamentos, em viaturas, na infraestrutura da segurança. Mas a questão salarial, ela é imprescindível. Você sabe que nós já tivemos problemas em Sergipe em função da escassez de recursos para
garantir boa remuneração para o setor de segurança. Então, a criação do fundo é necessário. Para quê? Para que nós tenhamos compartilhado a responsabilidade dos estados com a União, para garantir que a segurança ela não fique nesses altos e baixos que nós, que já somos um pouco, temos mais de 50, né, acompanhamos ao longo da história. Então, nós temos que garantir uma condição para que os estados mantenham o padrão. Às vezes a pessoa diz, a segurança hoje está boa. Está boa porque tem infraestrutura, tem as delegacias, tem os equipamentos, tem as viaturas, mas você sabe que nós passamos períodos que não tínhamos sequer estabelecimentos penais, ou seja, penitenciários. Você prendia e não tinha onde levar o preso ficava nas delegacias, as delegacias estavam superlotadas, a Polícia Civil estava presa, sem condições de elucidar os crimes. Então, quando você tem as condições, isso facilita muito. Qual o maior problema do Brasil hoje? A violência. Então, o que nós precisamos garantir? Um fundo nacional para que haja o compartilhamento das responsabilidades em termos financeiros e o Estado mantenha o padrão para sempre. Você tem hoje, por exemplo, em Sergipe, você tem uma polícia jovem. Graças a Deus foram feitos concursos recentemente. Jackson, Belivaldo, o próprio Mitidieri fizeram concursos. Então nós temos uma polícia jovem. Mas essa polícia está bem hoje, mas tem um futuro pela frente que vai levá-los, inclusive, à necessidade de ter uma boa previdência, garantia de recursos. Então nós temos que visualizar o futuro. Nós temos que ter uma visão não apenas do hoje. Hoje está ótimo. E para garantir que continue bem, nós precisamos ter aporte de recursos para garantir boa remuneração sempre, que isso nunca caia o padrão, e garantir principalmente que tenhamos uma previdência assegurada para dar segurança não apenas aos policiais, mas às suas famílias. Agora, Mendonça, como ex-secretário de Segurança Pública, como homem que sempre trabalhou pela segurança do país, das pessoas, como é que você enxerga, qual a sua visão sobre essa transformação, classificação das facções criminosas no Brasil para organizações terroristas? Eu acho perfeito. Qual o problema da criminalidade no Brasil? O problema da criminalidade do Brasil é o ingresso de armas ilegais e droga pelas nossas fronteiras. O Brasil, comprovadamente, isso eu tenho que fazer aqui uma crítica, não teve capacidade para conter, e não é de hoje, desde sempre. Nós temos um mar de cocaína inundando o Brasil hoje, mas nós não temos um pé de coca no Brasil. De onde vem? De países estrangeiros. O governo agora tirou 4 bilhões das Forças Armadas. A responsabilidade para conter esse movimento, essa circulação de drogas e armas nas fronteiras é das Forças Armadas e da Polícia Federal no controle ali dos aeroportos e assim por diante. Então, lamentavelmente, a realidade, os dados, os números da criminalidade dizem que nós não estamos conseguindo conter. Então, o que é que o Brasil precisa? De cooperação. Não é terrorismo. Vamos elevar a condição de terrorismo, porque matar, destruir, sair com a pessoa no capô do carro, como aconteceu aqui na Bahia, para assalto de banco e assim sucessivamente, a gente tem que classificar como um crime gravíssimo para a sociedade para que tenhamos recursos. Eu acho que o Brasil, em vez de repelir essa ideia, tem que usá-la para negociar e buscar ter meios, inteligência, tecnologia e até dinheiro do estrangeiro para que nós possamos, financiar as ações e evitar. Quantas crianças e adolescentes ingressam no mundo das drogas diuturnamente no Brasil? Quantos futuros perdemos? A gente sabe que de cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, 80, você pode colocar aí na conta, sem medo de errar, 80 é consequência do tráfico de drogas. É o aviãozinho que leva a droga para vender e não volta com dinheiro, morre. É o aviãozinho que é preso, o traficante tem medo que ele entregue, morre. E assim por diante. Essa é a realidade do nosso país. Então fica achando, porque é terrorismo. É terrorismo mesmo. Você explodir banco, você matar as pessoas, isso é terrorismo. Vamos elevar para o que for necessário. Porque os Estados Unidos querem que fosse com a China, seria bom. Não, eu acho que nós temos que pensar dessa maneira mesmo. Nós somos um país gigante, um continente, 17 mil quilômetros de fronteira. E as nossas Forças Armadas estão sucateadas.
Nós precisamos de parceria, de cooperação, nós precisamos de dinheiro, de recursos financeiros para investir fortemente contra o crime que tem destruído, tem acabado, tem aniquilado o futuro das nossas crianças e adolescentes. Mendonça, você falou coisas importantíssimas sobre essa questão da segurança pública. E é improvável que alguém do outro lado do rádio não esteja desenhando no seu dia a dia o cenário que você colocou. Isso daí é inegável. Mas nós chegamos ao ponto exatamente desse cenário polarizado. Hoje as questões estão sendo muito mais discutidas pelo campo ideológico do que do campo prático e de dados como esse que você apresentou. Como é o cenário que você vê hoje no Congresso Nacional? Porque você é pré-candidato, pretende voltar a estar naquele ambiente. Qual que é o futuro do Congresso com essa mentalidade ainda de polarização ideológica que nós vivemos para a disputa de 2026? Esse fato que Paulo citou há pouco, exatamente essa decisão da classificação do presidente dos Estados Unidos, novamente ele gerou essa questão ideológica, deixando de lado a questão de segurança pública que você apresentou também. Qual que é o cenário que você avalia hoje em Brasília por conta dessas disputas, muito mais para o campo ideológico do que o campo prático? Olha, eu acho que nós precisamos aproveitar essa grande oportunidade que é a polarização política que existe em vários países do mundo. Na maior democracia do planeta, que é os Estados Unidos, são democratas e republicanos, apesar de que lá são inúmeros partidos, não são apenas os dois. Mas aqui no Brasil, nós estamos ainda restritos a dois perfis de seres humanos, respeitáveis para os seus seguidores. O Lula para os petistas e o Bolsonaro para nós do Partido Liberal. Eu creio que nós podemos aproveitar esse grande momento da polarização e transformarmos o debate que diz respeito a um combate de pessoas e transformá-lo num combate de ideias. O que é o PT? O PT é o partido que defende um socialismo. Alguns vão mais para o socialismo de base marxista, com Estado maior, que defende a presença das estatais nos setores da economia. E nós, do Partido Liberal, defendemos um Estado menor, defendemos maior liberdade para o empreendedorismo, uma menor carga tributária. Ou seja, eu tentei colocar aqui de uma forma simples. Defina para o nosso ouvinte a questão do Estado menor, porque toda vez que fala isso, o que sempre se fala é a retirada daquela questão da paternalização. Vai tirar os direitos da gente, vai tirar programas sociais. Eu queria que você fosse mais profundo nessa questão. Olha, os programas sociais, os mais eficientes, foram inclusive criados na época do PSDB e PFL. O programa Bolsa Família foi transformado, né? Porque na verdade iniciou com o programa Bolsa Escola, que foi criado pela socióloga também, professora Ruth Cardoso, que era a esposa do Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente, o senador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, garantiu os recursos com o Fundo de Combate à Pobreza. Lembrando que na época os outros eram contra. Exatamente. O Partido dos Trabalhadores veio e ampliou e aumentou o foco do Bolsa Família. Então, isso é um discurso equivocado, não é? Na verdade, os liberais e os sociais-democratas, voltando ao aspecto ideológico, foram eles que construíram os programas de transferência de renda. Bom, mas voltando à questão ideológica, eu acho que nós podemos aproveitar bem isso. O que é um Estado mínimo? É um Estado que você tem eficiência nas áreas essenciais: saúde, segurança, educação, infraestrutura, para melhorar a vida das pessoas. Não é retirada de direitos. Isso são discursos que tentam macular e desconstruir a imagem dos liberais. Tanto é assim que acabei de mencionar, né, um programa social que é idealizado por liberais e sociais-democratas. Então, o que nós queremos é mais eficiência, um Estado que dê segurança. Nós falamos que a segurança melhorou, mas nós temos índices elevadíssimos. O Brasil, no nosso país, se morre mais gente do que o que está morrendo na Ucrânia, que está morrendo no Irã. Então é um caso assim muito grave a nossa situação. Então nós precisamos dar eficiência. Nós estamos nos contentando com uma violência de 20 mortos por cada 100 mil habitantes. Ainda é muito alto, é muito elevado. Nós temos números bons em Santa Catarina, nós temos números bons em São Paulo, né? Que são números extraordinários, realmente, que são menores que 10. Então, esses números são excelentes, mas eu entendo que esse debate é o mais importante para o nosso país.
defender uma educação de qualidade. O que é uma educação de qualidade? É um sistema educacional que leva em comparação, por exemplo, a Coreia do Sul, que eu sempre exemplifico nas minhas entrevistas. O que é a Coreia do Sul? Era um país que há 50 anos ou pouco mais era igual ao Brasil em termos de pobreza, de desigualdades sociais, investiu no sistema educacional e hoje é uma potência mundial, com a indústria extraordinária, com investimentos em tecnologia e inovação. Por quê? Porque teve um sistema educacional de qualidade. Uma criança na Coreia do Sul estuda 16 horas por dia. Se a gente falar isso no Brasil, o povo vai dizer que a gente quer endolhar as crianças. Mas hoje o que é que eles têm? Eles têm a Hyundai, uma fábrica de automóveis extraordinária. Eles têm a Samsung e tantas outras empresas automobilísticas de eletroeletrônicos que fazem do país um país bilionário e nós continuamos patinando. Sempre digo, por onde passo, que no Brasil nós não temos um carro brasileiro. É uma vergonha. A Fiat é italiana, a Volkswagen é alemã, a Hyundai é coreana, a Honda, a Toyota, a Mitsubishi são japonesas. Nós não temos um carro. Tínhamos no passado o Gurgel, parou por falta de capacidade, de engenharia, de inovação, de investimento, de apoio governamental para a continuidade. Então nós paramos no tempo, essa é a realidade. Achamos que estamos numa situação boa porque desconhecemos a realidade boa de outros países que eram iguais ao Brasil. Se você pegar ali na região da Ásia, aqueles países que eram paupérrimos, hoje são países ricos. O nosso Brasil está crescendo, tá, mas o nosso país ele cresce muito menos do que os demais. E nós não queremos um crescimento de cágado, nós queremos um crescimento célere e para isso nós precisamos mudar a mentalidade, precisamos pensar numa ideologia que seja mais eficiente e aí eu entendo que os liberais são mais eficientes, é só olhar para o planeta. Como é que você reage a essa colocação aqui do nosso ouvinte? Ele diz, políticos do PL são a favor de tudo menos dos trabalhadores. Aqui também tem um ouvinte citando que quem mais foi contra o fim da escala 6x1 foram exatamente os políticos do PL. Como é que você coloca o PL nesse paradoxo quando tudo que fazem é tirar direitos do trabalhador? Mensagem do ouvinte. Olha, aproveitando esse gancho, tem a pergunta aqui da Márcia, também com essa pergunta feita pelo ouvinte. Ela diz, a Márcia, estou interessada em saber as posições do pré-candidato Mendonça sobre 4 questões fundamentais: redução da maioridade penal, escala de trabalho 6x1, criminalização da misoginia e seu apoio para a presidência da República. Veja, eu debato com o PT desde minha primeira eleição. Quando cheguei na Câmara, em 88, o PT estava surgindo, né? O Marcelo Deda estava surgindo, todo aquele grupo, e eu era do PFL, né? Sempre fui. Naquele período, só para rememorar aqui, principalmente as pessoas da minha geração, os petistas eram contra a informatização dos bancos. Essa é a realidade. Haviam greves extraordinárias dos bancários nas ruas, porque achavam que colocar informatização nos bancos ia retirar empregos. Ou seja, se nós cumpríssemos aquele ideário, se nós obedecêssemos aquela linha de pensamento, nós hoje não estávamos pagando a conta de luz, de água, através do telefone, como acontece nos dias atuais, porque isso representa avanço, tecnologia. Não tem coisas que não tem freio, a gente não tem como conter. O mar da modernização, ele afoga todos nós. Então, nós temos que entender. Então, eram greves extraordinárias dos bancários, dos sindicatos, elegiam deputados, vereadores com aqueles discursos, mas não teve jeito. A tecnologia veio e fez com que os bancos tivessem que investir, e hoje é muito melhor para a sociedade. Você não sai de casa praticamente. Antigamente você tinha que enfrentar filas intermináveis. Hoje até eles, eu tenho certeza que estão mais satisfeitos e compreenderam o significado da inovação, da modernidade, de investimentos em tecnologia. Bom, todos esses debates de hoje terão consequências no futuro, como teve esse do passado que eu acabei de mencionar. E nós temos que estar antenados com o hoje, mas visualizar o futuro. As pessoas às vezes colocam ricos contra os pobres e pobres contra os ricos, como se isso fosse uma ideia bacana. Não é. Nós precisamos dos ricos. Um pobre não tem condições de construir um navio. Se a gente não tiver um navio, a gente não transporta as riquezas de um continente para o outro.
Essa é a realidade. Porém, se o rico não tiver a mão de obra dos trabalhadores, também não consegue se dar bem. Sim, claro. Né? Ou seja, um depende do outro. Exatamente, é isso exatamente que eu quero dizer. É uma linha de mão dupla. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos pensar nos dois. Qual é a nossa diferença do PT? É que para nós não existe distinção entre rico e pobre. Nós somos uma sociedade, onde cada um constrói os seus espaços e nós temos que buscar dignidade para todos e facilidade para que as pessoas possam empreender, para que as pessoas possam investir, que para gerar emprego nós precisamos de carga tributária mais baixa, nós precisamos de apoio governamental com linhas de crédito, com taxa de juros menores, porque se isso não acontecer, acaba-se o emprego e as pessoas que não têm um maior poder aquisitivo ficam também sem oportunidades. Então, nós precisamos de uma sociedade inteira, os que têm menor poder aquisitivo, os que têm maior poder aquisitivo. E qual é o papel do político? Não é dividir a sociedade. O papel do político é compatibilizar interesses da sociedade. Então, o empresário tem que gerar emprego. Tem. Qual é a carga tributária do empresário? Se ele continuar nessa condição, nós vamos perder a capacidade de investimento, porque o que nós temos mais no Brasil hoje são pessoas endividadas, pobres e ricos. Nós temos 80% das famílias endividadas e nós temos o maior índice de falência, de concordata da história do Brasil. Por quê? Porque nós não temos hoje o empresário, e aí eu não me refiro ao grande empresário, porque as pessoas dizem, o empresário é só o dono da mega empresa. Não, o empresário é aquele que tem 3 funcionários, 4 funcionários, o microempresário que só tem 1 funcionário. Então, qual é a condição que ele tem? Vamos ver. Ele paga imposto de renda, ele paga indiretamente IPI, ele paga indiretamente ICMS, ele paga ISS, ele paga IPTU, ele paga a energia que vem com tributação, PIS, COFINS e assim por diante. Então nós temos que avaliar a situação desse cidadão. Não é apenas dizer eu quero a melhoria para A e esquecer que quem paga não é o governo. O governo não paga ninguém. Mas a escala 6 por 1, você é favorável ou contra? Veja, esse é um discurso que já passou, foi aprovado. Mas está no Senado Federal, onde, inclusive, o seu partido apresenta uma proposta diferente para que não seja aprovada a escala 6 por 1, como foi feito lá na Câmara, mas uma escala 7 por 7, ou seja, que o trabalhador passa a ser remunerado de acordo com a carga horária trabalhada. Eu sou plenamente favorável. E vou lhe dizer por quê. Se o governo é responsável, ele tem dados estatísticos para apresentar uma proposta dessa natureza. Se as empresas quebrarem posteriormente, a culpa é do governo. Se for só bom para os trabalhadores, o ônus ou bônus também é do governo. Então, essa é uma proposta. Eu não tenho dados. Ninguém tem dados sobre isso. Eu não tenho. Quem tem que ter dados sobre isso é o governo. Se o governo apresentou apenas para ganhar voto, porque nós estamos às vésperas da eleição, é um governo irresponsável. Se eu estivesse lá, votaria a favor. Se a sociedade me perguntasse, esse dado aqui é do governo. O governo tem Ministério da Indústria, tem Ministério do Comércio, mas veja bem, se der errado, a culpa é dele. Porque estão colocando isso como se fosse você é contra o trabalhador, você é a favor do trabalhador. Isso é uma demagogia e uma irresponsabilidade do próprio governo. É aquilo que eu estou dizendo. O governo não governa para A, B ou C, o governo governa para todos. O que é que o governo está? Atrás de voto. Nós vivemos num país que deve mais de R$1 trilhão. Nós temos a maior carga tributária do planeta. Nós temos a segunda maior carga de juros do mundo. Então, nós vivemos uma situação em que é preciso analisar cada passo, senão quem vai pagar mais adiante é o próprio trabalhador. Então, eu votaria a favor, eu sou a favor, mas lhe digo, os fundamentos técnicos e estatísticos e os dados são de responsabilidade do governo. Isso eu tenho que deixar claro. Porque se amanhã não der certo, a culpa é deste governo que aí está. Perfeito. Aqui tem muita gente participando pelo WhatsApp. Então, Aloísio, parabéns ao ex-deputado federal Mendonça Prado, pessoa muito preparada e merecedor de retornar à Câmara Federal. Ele faz falta lá na Câmara dos Deputados, diz aqui o ouvinte. Outro aqui fala o seguinte: pergunte, Paulo, ao Mendonça, qual projeto que a direita fez para o Brasil para chegar a ser uma Coreia do Sul, como ele mesmo falou? Outro ouvinte aqui, deixa-me ver, é o Roberto Rodrigues. Bom dia, sou Roberto Rodrigues, do bairro Salgado Filho. Que alívio, sempre votei no Mendonça.
e vejo que não me arrependi. O mesmo ocorreu com Bolsonaro. Diz aqui o Roberto Rodrigues, outro ouvinte aqui que está se manifestando, deixa eu ver aqui. Engraçado, o entrevistado quer o Estado mínimo para os outros, mas para ele quer ser um agente, mas ele quer ser um agente político, porque eu mesmo não quis ir para a iniciativa privada. É pergunta feita aqui por esse ouvinte. O outro aqui fala o seguinte: bom dia, Paulo, Fabiana. Deputado Mendonça Prado, parabéns pelo seu trabalho. Paulo, o Mendonça, a gente percebe claramente que é uma pessoa bastante equilibrada e de bom senso. Ele foi para o PL para equilibrar as forças, pois lá tem muitos radicais e extremistas. O Mendonça chegou para equilibrar. Esse não é o perfil dele. Parabéns, Mendonça, pelo seu trabalho e pela sua análise. O outro ouvinte aqui é a Sandra. Ela diz aqui o seguinte: Mendonça Prado retornando à política, isso nos traz esperança, pois, como bem disse o Paulo anteriormente, quando ele foi deputado federal, foi bastante atuante em várias áreas, principalmente segurança pública. Eu confio que ele, retornando agora, fará um trabalho ainda melhor. Parabéns pela entrevista. Mendonça, fica à vontade. Isso quer dizer que eu não atuei apenas na área de segurança, isso é injusto, viu? Eu atuei em várias áreas, inclusive falei há pouco de um projeto sobre segurança pública, mas deixamos lá encaminhado projetos, por exemplo, que criam as carreiras de Estado para os profissionais de saúde. Isso. Que é um problema dramático que nós temos no Brasil, que nós não temos médicos especialistas no interior. Eu sempre digo, no interior não falta juiz, não falta promotor, mas falta o cardiologista, falta o ginecologista, falta os especialistas, o ortopedista. Às vezes o cidadão, e hoje com a quantidade de motocicletas que nós temos, às vezes o cidadão fratura uma perna numa cidade do sertão e tem que vir sacolejando numa ambulância até Aracaju por falta de um especialista no interior. Então nós apresentamos à época e relatamos projetos de outros deputados, como eu relatei do deputado Ronaldo Caiado na época, e apresentei também propostas nesse sentido, para criar a carreira do profissional de saúde do Estado. O que significa dizer? Que o especialista, ao ingressar no serviço público, primeiro ele vai para o interior, como vai o juiz. Depois, de acordo com a antiguidade e merecimento, ele vem para a capital. E aí nós não teríamos o problema que nós temos nos dias atuais, que é o cidadão deixar a sua cidade para vir buscar apoio em outras localidades. Então, eu não trabalhei só na área de segurança. Talvez tenha tido mais ênfase, um destaque maior, né? Mas não foi só lá. Foi na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura. O que eu nunca fui assim, um deputado de distribuir emendas, que eu sou contra. Tá bom? Eu quero deixar claro também que eu acho que é uma coisa que está acabando com o Brasil. É um Congresso Nacional distribuindo 61 bilhões. Olha eu defendendo Você o Lula. Contra essas emendas eu defendendo o Lula. Você contra as emendas impositivas. Sou contra a emenda, de um modo geral. Veja bem, quando eu era deputado federal, nós tínhamos emendas, para não dizer que eu estou com demagogia aqui. Nós tínhamos emendas. As nossas emendas representavam 2,5% do orçamento discricionário da União. 2,5%. E não eram impositivas. O que era injusto? Como eu era um deputado de oposição, eu praticamente tinha pouquíssimas emendas. Hoje, um deputado federal tem emendas impositivas, só que as emendas do Congresso Nacional de Deputados e Senadores representam 25% do orçamento discricionário da União. Então, para corrigir o Brasil, para consertar o Brasil, primeira coisa, deputado e senador tem que voltar a ser legislador e fiscal. Porque você não vai fiscalizar aquilo que você está distribuindo. Ah, o cara distribuiu não sei quantos milhões de emendas. Você imagina que esse sujeito vai estar fiscalizando a execução orçamentária? Não vai. Isso nós estamos fazendo esse país de um faz de conta. Fora o fato que virou moeda de barganha. Virou. Até para você concorrer hoje uma eleição, você que nunca foi político, seu nome é desconhecido, como é que você concorre com um deputado que distribuiu 100 milhões de emenda? Você pega perfis... Você acha que isso desequilibra o processo? Porque também. Nós temos uma eleição, você tocou um ponto fundamental, nós temos uma eleição agora para acontecer em 2026, ou seja, é praticamente como se as pessoas soubessem que as cartas estão marcadas. Claramente. Porque aqueles que detêm mandatos, eles também detêm o poder de dizer para onde vai o dinheiro. Ou seja, quem chega na política, quem tem um projeto para apresentar, sinceramente, ele vai estar totalmente desequilibrado politicamente e eleitoralmente falando. Você acha que as emendas também contribuem para esse desequilíbrio? Sobremaneira, contribui demais. Desequilibra o jogo, é antidemocrático. Criou um Estado disfuncional. Olha, nós estamos num sistema presidencialista.
E não foram apenas os legisladores que aprovaram os constituintes. Fomos nós, o povo brasileiro, através de plebiscito. Nós escolhemos o presidencialismo, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. Nós queremos um presidente forte neste país. O Congresso esculhambou a política brasileira e acabou com o Estado democrático de direito porque assaltaram o orçamento brasileiro. Hoje, os congressistas dispõem de 61 bilhões de reais da execução orçamentária para fazer a obra de acordo com a sua cabeça. E não é isso que nós queremos. Nós entendemos que os recursos de um orçamento público devem ser executados de acordo com dados estatísticos para atender às reais necessidades do povo. Eu aprendi uma coisa com o Dr. João Alves. Ele dizia: Mendonça, orçamento, governar é eleger prioridades. E é a realidade. Eu, às vezes, acho bonito aqui uma localidade e digo, vou levar um dinheiro para botar uma praça aqui. Será que ela é a real prioridade da população? Ou será que não tem alguém morando no esgoto, como muitos brasileiros estão morando no esgoto nesta hora? Quem tem esses dados? Os ministérios. É por isso que nós temos servidores públicos de carreira, para analisar os dados estatísticos, para elaborar um orçamento. O que é que tem que fazer o legislador? Contribuir na formatação do orçamento, observando os dados estatísticos, e fiscalizar a execução orçamentária. Agora não. Agora você só vê entrevista, eu fico impressionado. Eu venho, como dizia o Brizola, eu venho lá de trás e fico impressionado. Deputado agora só dá entrevista, investir tanto na pavimentação, isso é coisa de prefeito, de governador. Deputado é para fiscalizar, é para dizer, chegou 100 milhões para esta obra, eu estou aqui verificando o processo licitatório, a execução, é para isso. Senão Lula não consegue administrar e Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, também não vai conseguir administrar. O próprio Bolsonaro lá atrás, para conseguir administrar, teve que fazer acordo com o Centrão. Veja bem, isso aí é mais uma coisa que Lula deu continuidade, não é? Isso, não, só mostrando que, certo. Só mostrando que a força deles com esse orçamento faz com que o presidente se renda ao que eles querem, infelizmente. Concordo plenamente, isso tem que acabar. Eu sou favorável. Então eu quero dizer o seguinte, eu sou um pré-candidato. Se por um acaso Deus permitir que eu chegue lá, eu quero dizer que eu sou contra. Verba de emenda é algo assim, para você ter uma coisa, olha, o deputado tem aqui 2 milhões de emenda, 3 milhões de emenda. Por quê? Você chega numa assim, localidade... não impositiva, né? Não impositiva. Olha, caiu um muro, você foi fazer uma visita no interior e caiu o muro. Aí você tem uma emenda para você dar uma garantia. Mesmo assim, eu acho que não tem nem sentido. Você pretende aprovar um PEC para acabar com essa farra das emendas? Eu pretendo acabar com emenda. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu sou defensor do Estado democrático de direito, com limitações e atribuições definidas na Constituição. O que é um legislador? É aquele que legisla e fiscaliza e cumpre as determinações da Carta Constitucional sobre os acordos internacionais e assim por diante. O Senado, que é outra coisa disfuncional, é o nosso Senado. Nós temos um sistema bicameral. E o Senado brasileiro se comporta como Câmara de Vereadores. As pessoas não sabem, mas o Senado é diferente da Câmara. A Câmara representa o povo. O Senado tem uma função mais nobre ainda, porque o Senado representa a federação. Para quê? Para dar o equilíbrio. Você tem mais de 40 milhões de habitantes em São Paulo, você tem 3 senadores. Você tem 2 milhões de habitantes em Sergipe, você também tem 3 senadores. Para quê? Para que haja equilíbrio da federação. Os nossos senadores também só pensam em emenda. Enquanto para a Câmara Federal, em São Paulo tem 70 deputados aproximadamente, aqui tem 8. Por causa da população. Então, tá o certíssimo. Senado chega para equilibrar esse Exatamente. poder, chamamos isso de sistema bicameral. Se esse sistema bicameral não funciona, acaba o Senado. Porque no Senado, a gente eleger senador para ser igual a deputado, não adianta. Para que senador? Só está dando prejuízo à nação. Essa é a realidade. Então, eu sou a favor do Estado democrático com as suas funções definidas. O senador tem o seu papel, o deputado tem o seu papel, o ministro de Supremo tem o seu papel. O que é que está acontecendo hoje? O ministro do Supremo está tirando o lugar do juiz de primeira instância, o ministro do Supremo está tirando o papel do delegado no inquérito. Está errado. Então, esse país não vai para frente, porque virou uma bagunça. Virou uma bagunça. O presidente faz um decreto para regulamentar uma lei, que é o papel do executivo, vem uma comissão da Câmara e tira o direito. Errado. Vai o Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores,
aprova uma matéria e vai o Supremo, ministro, dá uma canetada cá. Está errado. Então, que esse país virou uma dança, sabe, uma coisa assim, disfuncional. O legislador virou executivo. Você chega numa cidade do interior, o cara é prefeito da cidade, eleito democraticamente pela maioria do povo. Acabaram com os orçamentos dos municípios, porque não se tem transferência constitucional que garanta a ele uma administração correta. Aí vem um deputado ligado a um vereador da oposição, faz a rua, faz a praça, desmoraliza o prefeito. Deixa eu aproveitar aqui, Mendonça. Essa é a realidade. E dar passadinha rapidamente pelo WhatsApp para a gente encerrando. Aqui tem o Francisco. Mendonça, essa nossa Constituição atual ainda é viável? Ou uma nova Constituinte é viável? Eu pergunto isso porque eu não vejo mais alternativas para o Brasil, senão uma nova Constituinte. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: parabéns a Mendonça Prado. Ouvindo ele falando sobre a questão das emendas, ele conquistou meu apoio, pois estava decidido a votar totalmente nulo. Está aqui, portanto, seu ouvinte fazendo essa observação. Aqui tem o Marcelo Soares, policial penal. Mendonça Prado é um técnico altamente especializado e polido para compor o Parlamento Federal. A sociedade perde com Mendonça Prado fora do Parlamento, diz ele. Outro ouvinte aqui, também fazendo a mesma observação praticamente do que disse outro ouvinte. Esse aqui é o Sandro Luiz. Ele fala aqui o seguinte, Mendonça Prado, você tem toda a razão, concordo plenamente contigo. Nós temos o presidencialismo, mas o Congresso quer implementar na tora um semipresidencialismo ou até mesmo um parlamentarismo. Que bom ouvir de você ser totalmente contra essas emendas. Concordo contigo, o papel do deputado, do senador, é legislar e fiscalizar o executivo, e não querer fazer o papel do executivo se ele não foi eleito para isso. Você agora falou tudo, você foi realmente cirúrgico. Parabéns pelo seu entendimento, pela sua competência, capacidade técnica. Tem minha admiração e meu respeito, diz aqui esse ouvinte. E o outro aqui, muita gente participando entre a gente agradece pelo carinho da audiência. O ouvinte aqui fala o seguinte: bom dia, Paulo, Fabiana, estou viajando, indo a Lagarto, ouvindo a Jovem Pan. Abraços, meu amigo Mendonça, sempre um homem de respeito e tem minha admiração. Grande político do estado de Sergipe, parabéns Mendonça, entrevista notável da Jovem Pan. Abraços, Paulo e Fabiana. Foi o Robson Moura que mandou essa mensagem e diz: excelente entrevista com Mendonça Prado. E para a gente finalizando, tem muita gente aqui ainda interagindo, peço a compreensão dos ouvintes que o tempo já é esgotado. Tem o Fernando Oliveira também interagindo conosco. Bom dia, Paulo, Fabiana e o ex-deputado Mendonça e agora pré-candidato a deputado federal. Parabéns, Mendonça. Já acompanhei seu trabalho no passado, nunca votei em você, mas hoje estou pensativo seriamente em te dar um voto de confiança. Você ainda mais com essa sua análise crítica, verdadeira, sincera e honesta com relação a essas emendas que são vergonhosas, principalmente as emendas impositivas. Concordo com você, eles estão fazendo um trabalho totalmente diferenciado para prejudicar quem estiver na presidência. E você foi um cara muito justo, independente de ser Lula, de ser Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro no futuro que venha a ser presidente do Brasil. É preciso acabar com essa imoralidade. Parabéns pela sua fala, pela sua sinceridade e honestidade. Ganhou meu apoio. Fique à vontade, Mendonça Prado, para a gente concluir. Eu fico feliz e honrado com a participação dos meus conterrâneos, que já conhecem a minha trajetória, sabe dos meus posicionamentos. Eu só tenho a agradecer. Tem mais alguma indagação? Estou à disposição. Meu caro Mendonça, te agradecer por sua presença aqui no Jornal da Manhã Edição Local. Desejo a você boa sorte na sua pré-candidatura à Câmara Federal. A gente conhece seu trabalho, sempre, desde quando você era vereador, sempre atuante, preocupado... Fui o relator da Lei Orgânica de Aracaju. Exatamente, de Aracaju. Preocupado com o bem-estar da população sergipana, preocupado com a segurança do nosso povo, enfim, uma pessoa que tem um passado limpo e íntegro até que se prova o contrário. Parabéns, Mendonça. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Fabiana, muito obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. Quero dizer que uma das coisas que eu vou fazer essa semana, tem um show da Simone, e eu vou só para ouvir aquela música que diz assim: pode ir armando coreta e preparando aquele feijão preto. Eu estou voltando, adoro essa música. Perfeito. Nós falando nisso, lembrando que aqueles processos que foram movidos contra o Mendonça, na época que ele era presidente da ISUB, todos eles foram derrubados pela Justiça, inocentando Mendonça Prado. Foi absolvido em todos, inclusive a pedido do próprio Ministério Público. Perfeito. Tá bom? Então, graças a Deus, sou homem que nunca cometi um ato ilícito, nunca pratiquei um crime, sou ficha limpa. E só para complementar, eu quero dizer que eu sou um político com mais de 3 décadas, não é? Que eu nunca tive sequer
uma conta de campanha rejeitada. Uma conta de campanha que a maioria das campanhas tem contas rejeitadas. Eu nunca tive sequer uma conta de campanha rejeitada. Muito bem. Mendonça, grande abraço, meu querido. Até a próxima. Muito obrigado.